E se você ainda não me conhece, eu sou Dani Lopes, Gestalt terapeuta, criadora do método TIP, e eu ajudo mulheres a se tornarem confiantes decididas em 8 semanas. E o tema que nós vamos falar hoje é um tema super comum, uma dificuldade. Na verdade, são 3 temas em um. Super comum no cotidiano das mulheres, não só das mulheres, mas do ser humano, né? Como um todo. E qual que é? Então seja capaz de dizer não, eu não sei e eu estava errada. E o que é essa dificuldade, né? Por que é importante a gente olhar para essa dificuldade? Porque cada vez que a gente deixa essa dificuldade tomar conta da nossa vida, a gente perde a nossa espontaneidade, o contato com a nossa essência. A gente se afasta da gente, né? A gente deixa de se ouvir. E isso é uma atitude que gera dentro do nosso próprio ser, do nosso próprio coração, um buraco, que eu vou falar mais tarde do que é esse buraco, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre as bases dessa dificuldade. Qual que é a base da dificuldade de dizer não? Por que é tão difícil a gente falar não para as pessoas, né? Tem nessa base aí dessa dificuldade uma insegurança de se expressar como você é, de falar aquilo que você pensa, por uma dificuldade, muitas vezes, de você compreender os seus sentimentos, o que é importante para você, o que você sente, né? Muitas vezes, quando eu começo a atender as minhas mentorandas ou as minhas alunas, elas não sabem identificar sentimentos, parece uma bobagem que eu estou falando aqui, mas é verdade, porque os sentimentos se misturam e os sentimentos são complexos e nós não fomos ensinados desde a nossa infância a nomear sentimentos. A gente foi ensinado a guardar os nossos sentimentos, a reprimir os nossos sentimentos, especialmente os sentimentos tidos como não bons na sociedade. Por exemplo, raiva, ciúme, inveja, todos os sentimentos que fazem alusão à nossa sombra, que é a nossa humanidade, nós somos ensinados a reprimir, a não mostrar. A gente quer mostrar só o nosso lado de luz, né? A nossa sombra a gente quer esconder. E quanto mais a gente tenta esconder aquilo que a gente sente, mais distante a gente fica de conseguir identificar de fato o que a gente está sentindo. Então, muitas vezes as pessoas chegam com uma raiva danada na sessão e no fundo, elas estão escondendo uma tristeza. Elas chegam se cobrando demais e no fundo, estão escondendo uma frustração, uma dificuldade, né, de lidar com aquela frustração, com o sonho que se rompeu. Então, é muito difícil a gente não ouvir os nossos sentimentos, a gente conseguir dizer não sem a gente compreender o que a gente está sentindo antes. Parece literalmente uma bobagem, gente, mas não é. Tá? E no decorrer da live, vocês vão entender por quê. E essa insegurança de ser quem você é, de expressar a sua essência, de expressar aquilo que você sente, né? De expressar a sua verdade, ela está ligada a um medo que permeia a todos nós, né? São vários medos, mas um medo que se traduz de uma maneira bem específica, e esse medo é bem profundo, que é o medo de não ser amada ou não ser amado, sendo quem você é, expressando a sua verdade, mostrando a sua luz, a sua sombra, a sua divindade, a sua humanidade. Então, esse medo de não ser amada como você é, com a sua essência, a sua verdade, está ligado ao medo de ter sido, né, o medo de ser abandonada, o medo de ser traída ou traído. Estou vendo que tem homens aqui na live com a gente. Então, daqui a pouquinho eu leio os comentários, tá, gente? O medo de ser rejeitada, né? O medo de ser abandonada, o medo de ser deixada para trás, de não pertencer, de ser excluída. Então, quando você fala não para o outro, eu te convido a pensar aí, o que você pensa? Se eu disser não para o outro não vai mais me convidar para uma festa. Por exemplo, uma pessoa te convida para uma festa e você está cansada, você não quer ir, você não está com vontade, mas você se força a ir
por medo daquela pessoa não te convidar de novo, por medo de ser excluída do grupo de amizade que você tem, né? O medo de ser deixada de lado, de não ser lembrada, de ser abandonada. Ou então uma pessoa te pede um favor, ou te pede algo que para você não é confortável fazer, vai contra os seus princípios. Se for algo muito forte, o seu princípio for muito forte, o seu medo, o seu princípio vai superar o seu medo. Mas se for algo que você tá titubeando ali por medo de perder aquela pessoa, em relacionamentos abusivos, por exemplo, isso acontece muito, né? Mulheres que estão em relacionamentos abusivos, primeiro que elas são muito reprimidas, né? Pelo agressor, vamos colocar assim. Não sei se eu gosto de usar essa palavra, não. Tá, mas pelo companheiro, vamos trocar? Porque no final das contas, quando a gente olha para o buraco, ele é muito mais baixo, ambos se agridem, então não existe uma vítima e um algoz no início, depois sim. Então esse buraco é mais embaixo, teria que fazer uma live bem específica para falar só sobre, sobre relacionamentos abusivos. Mas vamos trazer ele como exemplo sem aprofundar muito, tá? Em relacionamentos abusivos, muitas vezes a pessoa quer sair, ela quer dizer não para aquele relacionamento que está fazendo mal, mas ela tem medo. Ela tem medo de ficar sozinha, não dar conta, por exemplo, de pagar as contas. Às vezes o companheiro fala palavras que depreciam, às vezes não, sempre. É muito comum, quase sempre, sempre, nunca. São palavras que eu não gosto muito de usar. Mas quando a gente vai estudar esses, quando a gente recebe, quando eu recebo, mulheres que tiveram relacionamentos abusivos, estão em relacionamentos abusivos, quando a gente vai estudar, é muito comum o cônjuge depreciar aquela mulher, né? Todos os dias falar uma palavra, uma frase que vai minando a estima daquela mulher. Ela vai perdendo a noção de quem ela é, o valor que ela tem. Então ela quer sair daquele relacionamento, ela quer dizer não, mas muitas vezes ela se sente enfraquecida para dizer esse não, porque ela acaba acreditando nas palavras que aquele companheiro fala porque está inseguro na verdade, né? Ou porque teve alguns traumas, por outras questões, mas ela começa a acreditar que se ele a largar ou se ela for embora não vai conseguir pagar as contas, ninguém vai querer mais aquela mulher, porque ela tem filho, ou porque ela tá gorda, ou porque ela é feia, ou porque... São palavras que eles usam, né? Então você quer falar não, mas sente ali uma grande dificuldade de dizer esse não, né? Muito ligado a essa insegurança, a esse medo de não ser amada como você é, medo de romper essa relação e não ter outra pessoa. Muitas mulheres que se permanecem em relacionamentos abusivos são mulheres que não conseguem muito ficar sozinhas, né? Então a gente precisa investigar. Por que eu falei dos sentimentos? Porque a gente precisa investigar a base mais profunda. Imagina uma árvore, tá? Onde você vê todas as folhas, você vê os frutos, mas você não vê as raízes, porque a gente não vê as raízes das árvores, porque elas estão debaixo da terra, sob a terra, né? Então, a base, a raiz principal dessa insegurança gerada por esse medo de ser abandonada, traída, de não ser suficiente, de ser excluída, de ser rejeitada, são muitos medos que aparecem destrinchados nesse medo de não ser amada. Ela é mais profunda e ela vem da sua infância. Algo que você passou, e às vezes eu falo isso, as pessoas falam, mas eu tive uma infância muito feliz, Dani. Não teve nada, os meus pais são casados, meus pais se tratam com carinho. Não importa se você teve uma infância feliz ou se você teve uma infância trágica. Não é que não importa, né, gente? Tudo importa, tá? Na verdade é o contrário, tudo importa. Mas o que eu quero dizer aqui é que ainda que você tenha tido uma infância muito feliz ou que tenha tido uma infância muito trágica, em algum momento da sua existência lá na infância, você entrou em contato com esse medo de não ser suficiente para os seus pais, dos seus pais não te amarem como você é, né? Dos seus pais te abandonarem,
você pode ter passado por uma situação, pode ter se perdido dos seus pais, os seus pais podem ter precisado deixar você na escola, na creche, com avós, com babá, para irem trabalhar, para te sustentar. E a criança não tem o intelecto desenvolvido, racional, como nós adultos temos. Então ela não compreende que o pai e a mãe saíram para trabalhar porque tem que pagar conta e que vão voltar para ela e que estão deixando uma pessoa para cuidar dela. Ela entende que o pai e a mãe sumiram, a abandonaram. E a criança, nós quando criança, e as crianças também de hoje, nós todos, enquanto crianças, somos egocêntricos. Tudo gira à nossa volta, porque assim é quando a gente nasce, né? Ou é para a gente, ou é para a gente, ou pela gente. Tudo gira em volta do nosso próprio umbigo. Então, lá na sua infância, algo aconteceu que você teve medo de perder o amor dos seus pais, o amor mais precioso da vida de uma criança, é o amor do pai e da mãe. E vamos supor que você tenha perdido o seu pai ou a sua mãe, a sua mãe tenha morrido no parto, ou que seu pai tenha morrido, você era muito pequenininha, você pode não lembrar racionalmente, mas tudo está guardado na emoção que a criança sente. A criança é muito perceptiva, você quando criança era muito perceptiva, nós temos essa percepção sufocada dentro de nós. Então é preciso olhar a raiz, né? A base mais profunda para descobrir o que foi que aconteceu que afastou você da sua essência. O que foi que aconteceu que fez você tentar se tornar quem os seus pais ou seus cuidadores, né, queriam que você fosse para você se sentir amada. Então são as máscaras que a gente cria do nosso ego. E todo ser humano tem um ego. Então todo ser humano passa por isso que eu acabei de falar, gerando essa insegurança causada por esses medos que levam você a ter uma dificuldade de ser autêntica, de expressar a sua verdade, de dizer o não que você precisa. Acontece que o não é essencial para a saúde física, emocional, intelectual, financeira, espiritual. O não é necessário para a nossa sobrevivência. Então, é muito importante você tentar identificar dentro de você, e aí aqui eu deixo um pequeno exercício para vocês, enquanto vocês vão me ouvindo, né, quem está aqui comigo agora, está aqui porque tem interesse nesse tema, porque tem alguma dificuldade nesse sentido, vai lembrando de todas as vezes que você quis dizer não, mas não disse, né? E qual foi a motivação de você não ter sido fiel a você? De você ter sido fiel mais ao seu medo de perder aquela pessoa, né, com todos esses medos que eu já falei aqui, do que a sua própria essência, do que a sua própria necessidade, do que o próprio sentimento. E aqui, gente, dizer não, porque muitas pessoas temem dizer não, acreditam que se disserem não, se tornarão pessoas egoístas. E não tem nada a ver. Dizer não é sinônimo de amor próprio e não de egoísmo. Muitas vezes as pessoas confundem amor próprio com egoísmo, mas não é a mesma coisa. Quando a gente está desenvolvendo amor próprio ou tem um amor próprio fortalecido, automaticamente a gente desenvolve compaixão, respeito e amor ao próximo. Por quê? Porque para desenvolver o amor próprio, a gente precisa aceitar e abraçar a nossa humanidade imperfeita e limitada. Quando a gente faz isso, a gente olha para o outro, que é nosso igual, e a gente vê que ele também tem aquela humanidade imperfeita e limitada. Então, ele também tem as dificuldades e as dores que levam ele a ter um ego, que tem as suas próprias dificuldades. Então, a gente compreende. E ali é isso, o amor ao próximo, o respeito ao próximo, entendendo que o próximo é seu igual, que as mesmas dificuldades que você tem, ele pode ter também. Ou às vezes as dificuldades são diferentes um pouquinho, mas os medos são muito parecidos. Então, no fundo, esse medo de dizer não, de expressar a sua verdade, é esse lugar do medo de não ser aceita, de não ser amada, de não ser importante para a vida do outro, né? Na vida do outro, ou para o outro, que faz você ser infiel a você, faz você não se ouvir,
rejeitar as suas necessidades, né? Como eu falei, às vezes você tá cansada, alguém te chama pra sair, vamos ali comer uma pizza. Você pensa, nossa gente, eu não aguento, eu tô muito cansada hoje, eu preciso dormir, eu preciso tomar banho, deitar e dormir, eu preciso ver um filme, eu preciso deitar no sofá, eu preciso ouvir uma música leve. E aí você fala assim, nossa, mas se eu não for, fulano não me chama mais. Se eu não for, fulano vai ficar com raiva de mim. E se a fulano ficar com raiva de mim, ela pode não querer mais sair comigo, e aí ela pode se afastar, e eu gosto dessa pessoa, ela me ajuda, eu preciso dela. Os fantasmas, os barulhos da mente, porque a nossa mente é muito barulhenta, começam a aparecer. E aí você faz o quê? Diz não para você, para o seu descanso, para a sua necessidade, né? Para aquilo que você está sentindo, para aquilo que o seu corpo está pedindo, o seu sentimento está berrando, e você fala, claro, vamos lá, vamos sair. Aí no outro dia você está ainda mais cansada, e aí você se atropela. E quando você está nesse lugar dos atropelos, você se distancia ainda mais de você, e inconscientemente você alimenta a crença de que você tem que se tornar aquilo que o outro espera que você seja, para você ser amada, ser vista, ser querida, ser, né, admirada. Tem muitos nomes que a gente pode dar para essa sede de amor que existe dentro do ser humano. Mas a maior sede de amor é a sede do amor próprio. Então, quanto mais você diz não para você e sim para o outro, mais você aumenta o seu próprio buraco. Mais distante você fica do principal amor que você precisa, que é o seu próprio amor. Então, por isso, é muito importante você aprender a dizer não. Eu fiz aqui uns stories mostrando algumas maneiras de dizer não, sem, contudo, desmerecer, desconsiderar ou ser egoísta com o outro, né? Pode existir, é muito saudável que exista um caminho do meio, que é aquele caminho onde você enxerga a sua necessidade e você enxerga a necessidade do outro também. E você cede um pouquinho dentro do que você pode, o outro também cede um pouquinho dentro do que pode. E aí há o encontro no meio do caminho, onde tem um olhar para o eu e para o tu. E aí existe o nós. Mas se você, por uma sede de amor, só olha para o outro, quer agradar demais o outro, fala sim demais para o outro e muito não para você, você não está se vendo. E esse tipo de relação é muito comum desenvolver uma relação de dependência emocional. E na dependência emocional, mais dificuldade ainda você tem em dizer não. Então vira um ciclo vicioso, uma bola de neve. Então é muito importante, se você passa por essa dificuldade, buscar ajuda, né? Ajuda de quem pode te mostrar o caminho de encontrar você mesma, o seu próprio interior, o que foi que aconteceu no seu passado, que gerou essa dor, para que você possa agora cuidar de você. Porque ainda que você tenha tido pais cruéis, ou pais superprotetores, ou pais exageradamente amorosos, não importa. Todo mundo tem um buraco dentro que precisa de cuidado. E esse buraco interno não é mais o outro que precisa cuidar, não mais seu pai, não mais sua mãe, não mais o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu filho, ou a sua filha, mas sim você mesma. É a única pessoa que pode nutrir verdadeiramente você, é você mesma. No mais, a gente compartilha amor, e essa é a maneira saudável de compartilhar. Senão, as relações se estabelecem por uma dependência, por uma coisa. Me faltou mãe. Minha mãe não era presente. A minha mãe era presente, mas ela estava sempre muito ocupada. Ela não brincava comigo, não tinha atenção para mim. E blá, 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 né? Blá, blá, blá não é desmerecendo, tá, gente? É porque a mente começa a trazer mil histórias para nós, mil lembranças, melhor dizendo, né? E aí você pode ter sentido uma falta da mãe ou do pai. Seu pai estava sempre trabalhando muito. Quando ele chegava em casa, você estava dormindo. Quando ele saía, você ainda não tinha acordado. Final de semana, era pouco tempo para vocês ficarem juntos, porque tinha que fazer outras demandas dos adultos também. Então, você pode ter sentido uma falta. E se você não tem consciência dessa falta, é muito comum que você se relacione para suprir essa falta, buscando uma mãe ou um pai, por exemplo, dentro de um relacionamento amoroso. E aí, as relações se estabelecem através de uma, como é que eu vou dizer isso, de um véu que parece estar, né, nos olhos
de quem se relaciona assim, porque você não enxerga a causa, mas enxerga que você precisa perto daquela pessoa, ou que você quer que aquela pessoa faça determinada coisa para você, né? E pai e mãe é que geralmente fazem pelos seus filhos. Relacionamento de casal não é um fazendo para o outro o tempo todo, um dando, o outro recebendo, porque pai e mãe que fazem muito isso. Essa é a ordem natural e saudável, né? Dos relacionamentos, da energia familiar, da organização da família. Pai e mãe dão, filhos recebem. Mas um relacionamento amoroso, os dois dão e os dois recebem. Se essa balança desequilibra, a relação desequilibra junto. E aí não se desenvolve uma relação madura, mas uma relação onde você quer que o outro supra a sua necessidade, o outro te dê aquilo que você não recebeu. E aí vira um bolo dos relacionamentos amorosos que a gente pode falar em uma outra live, porque a gente ainda tem mais tema para falar aqui, ok? Então essa dificuldade de dizer não está muito relacionada ao medo, né? De não se sentir suficiente, o medo de não se bastar ou bastar para o outro, enquanto pessoa, enquanto ser, carregando a sua luz e a sua sombra, a sua humanidade e a sua divindade, a sua essência, aquilo que você é. Né? E a gente é muito mais do que aquilo que a gente pensa. Ok? No final eu vou trazer mais algumas informações. E agora vamos falar da dificuldade de dizer eu não sei ou eu estava errada, porque essas dificuldades são muito parecidas, né? Quando a gente diz eu não sei ou eu estava errada, também é uma dificuldade, uma insegurança, né? É causada também por uma insegurança de o que aqui, gente? De não ser suficiente, de não reconhecer o próprio valor, de confundir ser e ter. Por exemplo, ter informação, ter um diploma, ter conhecimento, ter posse, ter razão. Tudo isso é ter, né? A gente confunde o ter com o ser. E essa dificuldade de dizer essas expressões, né? Eu não sei ou eu estava errada, vem também de um orgulho, que está ligado à imagem. Se eu sei, eu sou suficiente, as pessoas me admiram, né? Eu tenho capacidade, eu sou bem vista. Se eu não sei, eu sou deixada de lado, aí volta naqueles outros medos que a gente falou. Medo de ser abandonada, de ser rejeitada, de ser excluída, de não pertencer, né? De perder o valor diante do olhar do outro. Então, qual que é a base aqui? Um orgulho causado por uma insegurança em relação ao próprio valor. É como se você disser eu não sei, você não tivesse valor. É como se você se cobrasse assim, para eu ter valor, para eu ser reconhecida, para eu ser suficiente para o outro, eu tenho que saber todas as coisas. Quando eu falo parece uma loucura, né? E é uma loucura da nossa cabeça, é uma neurose do ser humano, né? Porque ninguém sabe tudo. Quando a gente para racionalizar, a gente tem consciência de que ninguém sabe tudo e que tá ok não saber tudo. Mas quando vai para um outro campo, um campo mais profundo, não tá ok não saber tudo. Não tá ok admitir que tá errado, porque perde-se a razão. Tem que ter razão. Olha, ter e não ser. Sabe? Então, é essa insegurança voltada para esse medo de não ser suficiente para o outro, de não ter o valor reconhecido pelo outro. E aqui é uma grande dificuldade de reconhecer de novo a nossa humanidade. Querer parecer ser maior do que é, querer parecer ser perfeito, não existe perfeição nessa terra, querer demonstrar muito conhecimento. E sim, você pode ter muito conhecimento, mas não tem conhecimento sobre todas as coisas, né? A gente pode dominar muito um tema, mas não dominar nada o outro. Por exemplo, eu tenho um profundo conhecimento de mim mesma, do caminho do autoconhecimento, da Gestalt terapia, do método TIP que eu criei, mas eu tenho zero conhecimento sobre, deixa eu pensar aqui agora, zero também a gente não pode dizer, né? Porque eu estou indo muito para o extremo, mas eu não tenho conhecimento muito superficial
superficial sobre física quântica. Não é minha praia. Eu não domino física quântica. Eu conheço da energia, que tem a ver com a física quântica, mas eu não sou uma expert em física quântica, né? E não precisa ser física quântica, pode ser, sei lá, qualquer outra coisa, qualquer outro tema. Por exemplo, eu não sei trocar pneu de carro, uma coisa bem simples. Já tentei aprender, não tenho força, não me sinto com coordenação motora, sei lá, ou força suficiente. E não sei, e tá tudo bem, né? Eu não preciso trocar um pneu do carro, eu tenho outros recursos, eu posso chamar meu seguro. Isso eu tô dando exemplos bem variados para vocês entenderem que tá ok. A gente não precisa demonstrar, saber tudo, nem dominar tudo. A fragilidade, a vulnerabilidade fazem parte da nossa humanidade, esse lado que a gente tenta esconder. Quando a gente está triste, a gente tenta mostrar para o outro que está tudo bem, né? Às vezes você acabou de passar por uma separação ou por um luto, e aí você está triste, mas você não pode demonstrar que você está triste, porque as pessoas vão dizer o que de você, vão olhar para você com pena, ou vão falar XYZ. Então você veste uma máscara de que eu sou confiante, veste uma máscara de que está tudo sob controle e vai pela vida. Então, é o que eu chamo, né, que eu fiz até já um reels aqui falando, sobre trufa Lindt de coco e trufa Lindt de chocolate ao leite. E eu vou explicar para vocês o que é isso que eu estou falando. Quando você sente dentro uma coisa e você demonstra por fora outra coisa. Eu sou apaixonada por chocolate. E eu sou apaixonada por uma marca que chama Lindt. Então, essa marca tem umas trufas. E tem uma trufa que é ao leite, onde o chocolate que vai por fora é o chocolate preto e o chocolate dentro também é o chocolate preto. Então essa trufa é uniforme, ou seja, aquela trufa ela tem sincronicidade, ela tem transparência, o dentro e o fora são a mesma coisa. Já a trufa Lindt de coco, ela é branca por dentro, um chocolate branco, um recheio branco, não sei bem se é um chocolate, mas é um recheio branco por dentro, líquido, gostoso, cremoso, e um chocolate preto por fora, ou seja, dentro é branco, preto é fora, dentro é um sentimento, fora é outro sentimento. E o ser humano faz muito isso. Então, às vezes, você não sabe alguma coisa, aí você enrola, sabe? Tipo assim, alguém pergunta, sei lá, não sei, agora não me vem na cabeça, mas qualquer coisa que alguém te pergunte que você não domina o assunto, aí você responde outra coisa, aí você tenta trazer outra informação, chamar a atenção da pessoa para um outro olhar, simplesmente para não admitir de olhar para a pessoa e falar, não sei nada sobre isso. Né? Então, por exemplo, eu sou também fisioterapeuta, minha primeira formação foi em fisioterapia. Eu não sei, não posso dizer nada, porque na faculdade eu aprendi e o conhecimento da faculdade eu ainda carrego comigo. Mas eu não domino a fisioterapia respiratória. Não sei atender um paciente se a patologia dele for uma patologia respiratória. Noção básica, né, das manobras, né, das informações vitais, de tudo isso, eu sei ver. Mas as manobras modernas, o que está de novo no mercado, eu não faço ideia. Então, imagina que alguém me pergunte alguma coisa sobre fisioterapia respiratória, sabe? Sei lá, sobre enfisema pulmonar. E aí, em vez de eu explicar o que é enfisema porque eu não sei, eu fico falando de outras coisas. Eu pego a respiração e falo que a respiração é importante para manter a nossa vida. Sem respiração a gente não vive. Aquela pessoa sabe do que eu estou falando. Não precisa ser fisioterapeuta para saber que a respiração é importante. Aí eu fico ali enrolando, né? Fico ali enchendo linguiça, como a gente fala. Tudo para quê? Para não dizer, olha, não sei nada disso. Meu conhecimento é básico. Tipo assim, praticamente uma leiga nesse tema. Então, eu vou te encaminhar para uma outra pessoa, eu posso pedir informação para te ajudar, mas eu não sei te falar sobre isso, né? Não sei te falar sobre isso. Outro dia, uma amiga minha me mandou um áudio me perguntando sobre atraso motor infantil. Eu já trabalhei com criança, mas há tanto tempo atrás que eu não lembro mais todos os detalhes. E aí ela me falou para tirar uma dúvida, eu falei o que eu sabia para ela, eu falei, olha, de cara eu posso dizer isso, isso, isso e isso,
mas tem muito tempo que eu não estou no mercado, vou precisar dar uma estudada para poder te orientar, ou né, entrar em contato com uma pessoa que trabalhe com isso, com uma amiga, para eu poder te passar informações melhores. O que eu sei é isso, mas eu posso me aprofundar se você quiser, ou eu posso te encaminhar para outra pessoa. Então tá tudo bem a gente não dominar tudo, mas para poder ser capaz de dizer isso, você precisa ter confiança no seu próprio valor. Porque se você não tiver essa confiança de que você é mais do que umas perguntas, ou mais a razão que você busca ter, que você tem o seu valor mesmo quando você não sabe tudo, mesmo quando você diz não, mesmo quando você perde a razão, quando você se equivoca, quando você erra, você tem seu valor, você se torna uma pessoa capaz de dizer, sinto muito, eu me equivoquei, eu estava errada, eu não sei. Fica fluido. Tem horas que é difícil, né? É difícil dizer, mas o difícil não é impossível. Se você não tem esse valor seu reconhecido, fica impossível. Aí você vai lá no Google, busca, fala assim, deixa eu falar pelo menos alguma coisa, só um pouquinho, eu estou um pouquinho ocupada, mas já te respondo. Aí você vai lá no Dr. Google, procura. Aí você vai e transparece para aquela pessoa que você domina o assunto, transparece para aquela pessoa que você sabe o que você está dizendo. Um pouco você pode saber, mas você pode ser honesta com você em primeiro lugar, tirando o peso das suas costas, tá? Porque saber tudo, tá sempre certa, põe um peso gigante em você, né? Põe um peso irreal, assim, irreal não, insuportável sobre você. Porque exige de você, pegar um chicote e falar, olha, você tem que estar sempre certa, porque senão as pessoas não vão gostar de você. Se você não estiver certa, as pessoas vão se afastar. Porque ninguém gosta de pessoas assim, assado. A mente, ó. E eu te convido agora a fazer mais um exercício. O que você sente quando você tem que dizer para o outro, eu não sei? Você se sente humilhada? Né? Você se sente, entre aspas, burra, né? Você se sente inferior, você titubeia, tem uma insegurança. O que aquela pessoa vai falar? Isso é muito comum no trabalho, né? Se o chefe faz uma pergunta que você não sabe, de repente você deveria saber, porque é uma pergunta que você deveria saber responder. E aí fica mais difícil ainda de dizer, nossa, eu não sei. Porque aí é admitir que é assim, olha, eu falhei, eu não fiz, entre aspas, o dever de casa. Eu não me aprofundei suficientemente nesse tema para eu poder te dar essa informação. Aí fica ainda mais difícil de dizer. Mas quando você é capaz de dizer isso, quando você tem reconhecimento do seu valor próprio, quando você trabalha a autoconfiança, você assume os seus erros. Você não põe culpa, olha, eu não estudei isso, chefe, eu não sei essa resposta porque fulana não me passou, porque Beltrano nananã, porque meu filho ficou doente, porque o meu pneu do carro furou, porque parará. Não, você chega e fala, olha, eu sinto muito, eu falhei. Eu não busquei essa informação de maneira profunda para conseguir te responder isso, mas eu me comprometo a fazer isso agora. Eu posso te responder amanhã? Eu posso te responder daqui a semana que vem, se o negócio for muito cabuloso e você precisar de um tempo maior para tomar conhecimento daquilo que você precisa para responder o chefe, ou eu posso te responder daqui a 30 minutos, né? Então fica fluido, leve. O chefe pode te dar uma bronca, pode falar, mas você devia saber, paraná. Sim, se assume. Sim, chefe, eu sei. E eu sinto muito por não ter dado conta, eu sinto muito pela falha, eu me sinto envergonhada nesse momento, por isso é importante conhecer os sentimentos que eu falei lá no início da live. O que você sente se o chefe te pergunta e você não sabe responder? Você sente vergonha? Você se sente inferior? Você se sente pequena? Né? Porque aí às vezes vem um sentimento de sou muito pequena. Então você pode dizer a verdade, chefe, eu me sinto envergonhada, porque eu negligenciei, porque eu não consegui chegar nessa parte, porque eu não olhei, eu não tenho as respostas para te dar, né? Eu sinto vergonha agora, mas é o que é. Eu posso. Você me dá o direito de buscar essa informação, né? E vamos dizer que o chefe fala, não dou, você devia saber, num caso extremo, vai embora. Ok. É um erro. Você assume, você aprende com ele, vai te doer? Vai, muito.
porque talvez você até precise desse dinheiro para sobreviver. Vai passar um pouquinho de dificuldade? Vai. Mas isso não é tudo na sua vida. Você vai conseguir um emprego novo, você vai aprender com esse erro, desde que você saiba abraçar a sua humanidade, né? Reconhecer os seus sentimentos e trabalhar a sua autoconfiança. Porque aí você segue o caminho, senão você fica lá remoendo, se culpando, se criticando, se exigindo. Às vezes o chefe já até te perdoou, mas você não se perdoa. Aquilo fica martelando na sua cabeça, e martelando, e você fica falando para você mesma que você não é suficiente. Então, nesse ponto, a nossa sociedade, a nossa educação contribui muito, muito mesmo, porque nós somos educados para ter um diploma, né? Ter um trabalho, ter dinheiro. E não tem problema ter, mas tem problema quando isso se torna o olhar principal. Quando o foco principal é ter. Às vezes, eu já tive na minha faculdade uma PhD em Química. A mulher, gente, ela era, assim, perdão da palavra, mas foda. Muito conhecimento, muito conhecimento. Mas para ela não explicava, ninguém entendia nada. Química já não é uma coisa assim tão fácil, né? Quando a gente entra numa química mais profunda. Mas porque a gente estava estudando fisiologia, as químicas que acontecem no corpo humano, então é uma coisa mais complexa, né? Então, ninguém entendia nada. A gente ficava olhando para ela, a gente sabia que ela sabia muito. Ela era PhD e ela não conseguia transmitir a informação dela, porque ela não conseguia passar, né? Então, ela tem um diploma, ela tem um título que muitas pessoas almejam, mas esse título não era suficiente para nós, alunos, conseguirmos compreender a explicação dela. Era uma das matérias mais difíceis na época, porque a gente não entendia o que ela falava, parecia que ela estava falando com ela mesma, né? Talvez ela tivesse que deixar a coisa menos complexa para a gente entender, não sei, mas acontece. Então, ter, né? Não é o foco principal, mas ser, né? Ser uma pessoa que domina o assunto e poder ser também aquela pessoa que tem dificuldade de passar para o outro. E aí ter a humildade, né? Como eu falei do orgulho aqui, ter a humildade, porque ali ela dominava o conhecimento, mas ela não sabia passar. Então, eu não sei passar. Eu tenho na minha cabeça tudo maravilhosamente bem funcionando. Por exemplo, aqui na live pode estar acontecendo isso. Na minha cabeça está tudo com coerência, está tudo lógico, está tudo fluido. Será que está para vocês? Me conta aí se está, né? Porque aí você está conseguindo me acompanhar? Está muito complexo? Não está complexo? Está tranquilo? Porque isso acontece, né? Então, se não está, como é que eu posso melhorar? E aí, volta lá, o trabalhinho da humildade, que o não sei e o eu estava errada, também nos convida a um trabalho de humildade. E para a gente trabalhar essa humildade, precisa de novo voltar para dentro do nosso interior. Quando foi que você não se sentiu suficiente? Quando foi que você talvez tenha sido humilhada? Né? As crianças passam em determinados momentos por humilhação. Às vezes ela faz xixi na roupa e a professora troca a roupa dela na frente dos outros coleguinhas. Isso aconteceu comigo, por isso que eu estou lembrando desse caso. Eu não lembro na minha razão, no meu consciente eu não lembro, mas a minha mãe conta que eu estava na escola, eu estava gostando de ir, as minhas amiguinhas estavam lá, eu estava muito feliz, e aí em determinado dia, acho que eu tinha entre 4 e 6 anos, eu não sei exatamente, eu fiz xixi na calça, na roupa, na calcinha, e aí a professora, em vez de me levar no banheiro, trocar minha roupa, ela trocou minha roupa ali, na frente de todo mundo. Eu me senti extremamente humilhada, né? Não entendia o que era humilhação, mas eu me senti envergonhada, eu estava exposta, me senti muito exposta, me senti muito vulnerável ali. E a criança não entende isso, então eu chorei. Ninguém conseguiu me fazer parar de chorar. A diretora teve que ligar para minha mãe teve que me buscar e eu só contei depois e nunca mais quis voltar naquela escola. Então, a gente carrega marcas, sabe?
Então, por exemplo, eu não dei conta de segurar o meu esfíncter, né? Porque aqui a gente está falando errado, então eu não dei conta. Eu não sabia segurar o meu esfíncter em determinado momento, daquele momento. Estou recebendo uma mensagem aqui, gente, de baixa qualidade da internet. Me fala aí se vocês estão me ouvindo, por favor, tá? Então, eu comecei a chorar e não quis mais voltar. Não sabia aquilo, era uma criança, não sabia lidar com aquela situação, não sabia falar para a professora, né? Eu não quero tocar de roupa aqui, me leva para o banheiro. Eu não sabia, eu era uma criança. Então, precisa a gente olhar para onde foi que as situações, né, os medos, as humilhações, as rejeições, os abandonos, porque às vezes não é um abandono real, ninguém abandonou aquela criança, mas a mãe saiu para trabalhar e a criança entendeu que aquilo foi um abandono naquele momento. Depois a mãe volta, depois a mãe vai, uma hora a mãe tá, outra hora a mãe não tá, ou o pai. Para a criança muito pequena, isso soa como um abandono, ela não sabe que a mãe vai voltar, ela não entende isso. Então são pequenas sensações que a gente vem passando na infância que deixam marcas na nossa vida adulta. E onde estão as respostas? Onde você deve procurar o que fazer para poder aceitar a sua humanidade imperfeita, limitada, que erra. Então ela não sabe tudo. Ela pode dizer eu não sei. Ela pode dizer desculpa, me perdoa, sinto muito, eu me equivoquei, eu errei com você. E sim, se responsabilizar, né? Por se redimir diante daquele erro. Se responsabilizar pelas consequências daquilo que o seu erro gerou para você e para o outro também. Precisa de maturidade, né? Então, como fazer para abraçar essa humanidade que tem medo de não ser amada, que tem medo de ser abandonada, rejeitada, não ser suficiente, que não reconhece o próprio valor? Tudo isso que eu falei aqui na live. Buscando o caminho do autoconhecimento. Foi assim que eu criei o meu método, que chama método TIP. Dentro, né, desse método tem um curso que chama Sementes do Florescer. Nesse curso a gente tem um passo a passo, exatamente, para visitar as fases da nossa infância, para descobrir o que foi que aconteceu lá no nosso passado, que gerou dificuldades para a nossa vida adulta, nossa vida atual, né? Tem muitos livros e filmes que mostram isso. Então, um filme que é muito significativo para mim, que eu gostei demais, chama O Violino do Meu Pai. Ele mostra a história de um homem arrogante, extremamente arrogante, difícil de relacionar, muito difícil, mas de uma genialidade musical maravilhosa, super conhecido, super famoso, e uma ferida muito grande no coração. E essa ferida no coração fez com que ele se tornasse uma pessoa arrogante e distante das outras pessoas, com essa dificuldade de relacionamento. E lá nesse filme, né, O Violino do Meu Pai, mostra o que foi que aconteceu lá na infância dele, que desencadeou esse ego, essa máscara de arrogância. Qual foi a dor que ele viveu, e que essa é uma capa, né? É uma proteção, uma ferramenta de proteção essa arrogância, para não mostrar o quê? Uma insegurança, um medo de ser abandonado. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, a resposta está dentro. Eu de verdade acredito que todas as respostas já se encontram dentro de nós. E o que nós precisamos fazer é construir uma ponte que nos leva até essas respostas, né? E aí foi por isso que eu desenvolvi o meu método, o método TIP, que significa método de tesouro interno de potencialidades, porque dentro de você tem toda a potencialidade, tem a sua essência vibrando, pulsando à sua espera, para que você possa recuperar a sua autenticidade, né? A sua liberdade de ser quem se é. Você possa desenvolver essa autoconfiança, esse poder, esse é o verdadeiro poder, o poder de ser, né? O poder de ter, você pode ter dinheiro, pode ter poder no sentido de comandar muitas pessoas, uma empresa, o que quer que seja, mas esse poder, ele é uma ilusão. O verdadeiro poder vem de ser quem você é, de tirar a sua máscara, de poder reconhecer sua humanidade, de aprender a se amar, assim como você é, com a sua luz e com a sua sombra, com a sua história,
com aquilo que você construiu. E aí é sobre isso, gente, que eu trato aqui todas as semanas, ao meio-dia, no programa Semeando a Confiança, para trazer consciência para vocês, para plantar essa sementinha, para mostrar um caminho, onde buscar, o que fazer, né? Tudo já está aí. Você precisa de alguém que te conduza, que te ajude a enxergar dentro de você mesma. E é isso que eu faço aqui, de maneira gratuita nas lives, né? Nos cursos, às vezes, que eu lanço, nas módulos preparatórios para o lançamento das novas turmas do curso Sementes do Florescer. Então, fique atenta, acompanhe por aqui, porque muita coisa boa ainda vem tá por vir esse ano, para que você possa se resgatar, para que você possa encontrar a sua confiança, a confiança de ser quem se é. Se dá esse maior presente, que é você aprender a se amar, sendo aquilo que você é aqui e agora, sem, contudo, deixar de continuar buscando sempre a sua melhor versão. Ok? Eu espero ter te ajudado. Que bom que está fazendo sentido por aí. Eu vi que teve alguns comentários. Deixa eu ver se vocês tiveram dúvidas. Se vocês tiverem dúvida, pode colocar aqui, tá? Não precisa aceitar a sua amizade, tá? Essa página é aberta. Você pode começar a me seguir sem precisar de eu aceitar a sua amizade, ok? Você tem acesso a todos os conteúdos que estão aqui, tá bom? Bom, hoje não teve dúvidas, então eu agradeço a sua companhia, agradeço a sua presença, o seu interesse naquilo que eu tô falando. Espero ter contribuído com o seu caminho, plantando aí uma sementinha, te mostrando uma direção, um norte, para que você possa se encontrar, para que você possa se despir daquilo que você mostra, né, para o outro, que você tenta ser, se você tenta ser maior do que você é, ou se você não reconhece o seu valor, para que você possa se encontrar de verdade, achar a confiança da sua autenticidade, da sua espontaneidade, poder aprender a dizer os tão necessários nãos para o outro, para dizer tão necessários sims para você, e também não se sentir pequena, humilhada, ou enfraquecida, ou diminuída, ou impotente, ou sem valor, se você disser eu não sei, ou sinto muito, eu me equivoquei, ou eu errei. Faz parte da nossa humanidade, e você é humana. Então, aprender a abraçar isso é um presente. Eu espero que você tenha se abraçado um pouquinho mais. E pode me mandar direct com dúvidas. Uma coisa que eu quero falar. Depois do carnaval, eu quero que você me conte o que você acha dessa ideia, tá? Eu vou abrir um espaço aqui para que vocês me enviem direct contando a história de vocês, com a dificuldade que vocês estiverem passando, com a riqueza de detalhes que vocês puderem, né, e se sentirem confortáveis para me passar, para que eu possa trazer aqui na live, sem de maneira nenhuma expor você, tá? Mas só no intuito de te ajudar, te trazer uma ferramenta para que você possa sair da sua dificuldade através do caminho da autoconfiança, tá? Se você gostar dessa ideia, me manda um direct falando eu quero, eu gosto, me manda a sua história. Eu já estou começando a colher histórias, porque depois do carnaval eu vou voltar com o momento terapêutico, que vai ser em outro horário, mas eu vou contar tudo para vocês nos stories, me acompanhar lá, para que vocês possam participar, né? Receber aquilo que, né, de alguma maneira eu puder oferecer para você, para ajudar no seu caminho. Essa é a intenção, tá bom? Obrigada por ter vindo almoçar comigo, é um prazer estar aqui com você. Um beijo e até terça que vem, uma ótima semana. Terça que vem ao meio-dia, eu tô aqui de novo, espero a sua presença. Um beijo grande e fiquem com Deus.